Deixa eu começar assim. Você achou que o CG mais tinha acabado? Achou errado, otário. Ai, meu Deus do céu. Lambda, nerd, estamos... Caralho. É pra deixar o Delcio já no mood. Tá certo. Tá bom, vamos lá, vai. Não sabe nem o que eu falar agora. Vamos começar, vai. Mais um. Inventa alguma coisa. Fala agora do V-Ray. Só faltou esse agora. Do quê? E pessoas. Não, esse é do V-Ray, esse é exclusivo. Muito bem, pessoas e pessoas. Aí já é o meu bordão do V-Ray, não pode. Muito bom, vai começar, vai. Eu ia falar muito bem pessoas e pessoas, você me ferrou agora. Gente, é o seguinte, estamos ao vivo, mas não. O Delcio acabou de ferrar com a minha introdução. Eu já não sei mais como a gente vai começar esse negócio. Mas é o seguinte, a gente tá de volta com mais um episódio do CG Mais Live. Olha só que coisa fofa. Ao meu lado temos Delcio Gomes. Hoje acabou, tá invertido. Você que assistiu semana passada tá invertido porque eu errei o bagulho aqui. A gente tem que trocar. Mas é bom, mudança é bom. Mudança é bom. É isso aí. Então temos o meu lado, vocês estão vendo, ao meu lado esquerdo da tela, temos o senhor Delcio Gomes, direto da aprazível Califórnia. Pode falar oi, nessa hora você fala e aí galera. Ei galera, tudo bom? Aí fala de novo aquele negócio do CG Mais. Achou que o CG Mais tinha acabado? Achou errado, otário! Não? Patrick Araguchi. Isso aí, tá certo, não. É isso aí, né? Então, assim, como vocês podem perceber, se tem alguém que se diverte com o CG Mais Live, somos nós três. Você deve estar assistindo, deve estar olhando e falando, meu Deus do céu, tá cada vez pior. Isso é mais importante. Mas é isso aí, a gente dá risada, é o que importa. E é o seguinte, essa semana a gente demorou um pouquinho mais, né, do que nos outros episódios, deu um intervalo aí por alguns motivos que não vem ao caso aqui comentar, mas de qualquer forma a gente deve voltar, vamos tentar voltar com um pouco mais de frequência, né? Acho que vai ser legal. Será? Quem sabe, né? Fica aí, né? Mas é o seguinte, saiu uma conversa, né? O tema dessa semana é porque saiu uma conversa nas mídias sociais. Eu acho tão bonito falar as mídias sociais, né? Que os caras não podem falar Facebook na televisão, os caras nas redes sociais, né? Saiu uma conversa nas redes sociais sobre a importância de ter uma faculdade ou não para trabalhar com computação gráfica. Então a gente achou legal, ou pelo menos eu falei que era legal e os caras concordaram, vieram junto, a gente discutir isso um pouquinho, porque eu acho que assim, temos aqui três pessoas de três, digamos, mercados diferentes, né? E acho que a gente tem alguns insights, alguns inputs que podem ser interessantes para você que de repente está começando na carreira, está nessa dúvida, porra, devo fazer uma faculdade, devo meter as caras com 16 anos, o que eu faço na minha vida, caso como uma bicicleta, aquela coisa toda. Então a gente podia começar com isso. O Delcio eu já sei que ele tem uma resposta super concisa para esse assunto, né, Delcio? Sim. A pergunta é, faculdade faz diferença? Faz. Muito bem, esse foi o episódio 6. E aí, vamos agora falar sobre o Homem-Aranha de novo. Vamos falar sobre por que o Patrick não gostou do Homem-Aranha. Não, brincadeira, vamos tentar organizar a conversa aqui. O Patrick já tinha comentado, você já tinha dado a sua opinião, né, Patrick, quando saiu essa conversa lá no Face. Se você puder só, rapidinho, só falar o que você acha, sem se aprofundar muito para a gente poder, né, ir dando prosseguimento, mas o que você acha? Faz diferença ou não faz? Não, eu acho que faz. Uhum. Entendeu? Eu não sei se faz, eu acho que faz, porque eu não tenho faculdade. Agora ele tenta ser político. Mas eu falei que era bom ter faculdade. Era bom ter faculdade, né? Delcio. Eu acho, peraí, vou só esclarecer, porque eu falo que sim, mas o pessoal depois vai ficar de mimimi.
Eu acho que assim, tem uma diferença entre... Essa pergunta também é um pouco macabra. Porque faculdade, se você estiver falando do diploma em si, o diploma no final, isso não faz muita diferença não, para falar a verdade, sacou? Eu acho que a experiência faculdade pode sim fazer diferença com você em diversos sentidos. Uma é para preparar você, de certa forma, para o mercado de trabalho. Outra coisa é networking. Você vai conhecer não só professores, mas você vai conhecer alunos que você pode aprender muito. E aí também depende de um pouco... A gente pode falar melhor depois sobre isso, porque depende da sua atitude perante a faculdade, sacou? Se você vai ser uma pessoa que vai correr atrás ou é uma pessoa que vai ser passiva, vai sentar e vai esperar tudo cair na sua mão, sacou? Então, eu estou brincando de falar faz diferença, talvez a resposta certa seria pode fazer toda a diferença, sacou? Entendi. Agora, uma pergunta, vocês dois, eu acho que em algum momento já estiveram, acredito, em situação de repente contratar alguém, né, ou pelo menos de entrevistar alguém, né, tipo, sei lá, alguém que vai trabalhar no lugar que vocês trabalham, alguém fala, ó, vê aí com o cara se ele é bom, se não é. Para vocês, especificamente, qual é o peso que vocês dão, e eu falo pessoal, à faculdade, o cara ter ou não faculdade na hora que vocês vão contratar? Vai, Patrick. Peso? Cara, acho que nenhum. Eu diria que não tem muito não, também. Acho que nenhum, assim. E o que vocês olham na hora de contratar? Eu acho que, no meu caso, eu diria que seria o portfólio, né? A experiência que a pessoa demonstra quando está falando comigo, sacou? Porque uma coisa é você mostrar simplesmente o trabalho, e depois você perguntar, então, o que você fez nesse trabalho? E o cara ter, sacou? Explicar... E ter a experiência de ter trabalhado num projeto, de ter dividido o trabalho com outras pessoas. Enfim, eu acho que isso conta muito mais do que aquilo que eu falei, o diploma, né? Mas se você estiver procurando pessoas júniores, digamos assim, o primeiro emprego, né? Talvez o cara... isso não é necessário, tá bom? Porque às vezes o cara tem um portfólio excelente e você consegue sentir que o cara tem experiência e tem capacidade de ser contratado. Mas com certeza você, passando por uma faculdade, você vai ter o mínimo disso, sacou? Eu diria. Eu vou ser jogado pedras, eu tô vendo agora. Não, então, eu acho que assim, a faculdade, ela pelo menos te norteia que o cara minimamente teve acesso a determinados tipos de conteúdos que você espera, né, de um profissional que você tá para contratar. Eu acho que assim, mais do que o que o cara já produz é a capacidade de crescimento dessa pessoa, tá ligado? O quão ela pode também evoluir, né? Porque se você for buscar só cara top, tipo, você vai contar nos dedos, assim, então é meio complicado. E eu gosto de dar umas cutucadinhas, assim, né? Dar uma testada na inteligência emocional dos caras. Ou seja, você fica do cara, você é burro! Seu idiota! E se o cara chorar, você chama de merda no primeiro dia, né? Seu merda! Entendi. Não, você faz umas caras assim. Você fez isso com o Márcio Gatica? Gatica? Cara, não, foi eu que escolhi o Gatica. Ele chegou lá e tal. Não lembro muito como é que. Não, ele chegou, já era indicado. Foi, não, beleza. Porque acho que foi o Daniel e o Funk que indicaram ele. E o Helder. Eu falei, conheço o Gatica é gente boa e tal, não sei o quê. Aí ele chegou trampando lá e de boa, assim. Eu não interferi muito, não. Porque não era minha área. Aí, galera, esse papo tá muito interno. Eu tô com a galera aí do YouTube e eu não tô entendendo nada que vocês estão falando, beleza? Mas assim, basicamente assim, tipo, não era minha área de opinar, entendeu? Tipo, era uma parte mais de motion, de animação, principalmente de animação 2D. Então eu não metia muito a colher, não. A gente mistura o café, né? Enquanto você tava falando aí, eu lembrei de uma... Eu não sei quem foi que falou isso agora, mas eu achei muito interessante que o cara falou o seguinte, ele tava procurando duas pessoas para a mesma vaga, né? E aí ele apontou para um prédio, sei lá, na janela. Eu tô contando a história muito porcaria, talvez a história seja muito melhor do que isso, mas ele aponta para um prédio atrás dele e fala assim, qual a altura desse prédio aqui, Empire State, sei lá? E um dos
caras sabiam a altura, falou, sei lá, quantos andares, tantos metros e não sei o quê. E o outro falou, cara, eu não sei a resposta, mas eu sei como chegar na resposta. Eu tenho que pegar a sombra, né, e calcular matematicamente e eu vou saber a altura. E eu acho que a segunda atitude é muito mais interessante do que a primeira, sacou? De certa forma é isso que eu procuro. Eu procuro pessoas que têm vontade de aprender, sacou? Eu acho que isso é mais importante do que onde eles estão no mercado no momento, sacou? Entendi. Agora me diz uma coisa, eu vou dar um exemplo que acontece comigo, né? A galera sabe, eu trabalho com arquitetura. A gente tem um lance para quem faz ArcViz, que é o contato com o cliente. Então é muito comum a gente trabalhar diretamente com um arquiteto que vai falar, eu quero isso, eu quero aquilo outro, enfim. E eu, sei lá, nesses meses que eu trabalho com arquitetura, eu já notei, né, que muitas vezes o cliente não leva a sério se ele percebe que o interlocutor dele, no caso, sei lá, o ilustrador, não é um cara que tem um nível superior, que não tem uma bagagem como a dele. A gente vê direto isso, eu vejo direto isso, o cara olhando meio de cima para baixo, falando assim, não, então faz aí, como se você fosse peão. E aí a minha percepção, vocês não me perguntaram, mas eu vou dar a minha percepção. Eu nunca contrato porque tem ou não faculdade. Mas eu reconheço que sim, quando o cara tem faculdade, no meu ramo, tá, na arquitetura, quando o cara tem faculdade, facilita muito uma série de coisas. Seja o trato com o cliente, seja você saber que o cara tem uma bagagem determinada, específica, que você pode usar para o seu trabalho e etc. Né? Porque é muito ruim quando a gente, principalmente quando a gente trabalha com coisas construtivas, você vai virar para o cara e falar assim, tem uma platibanda de tanto, o cara vai olhar o que é platibanda. Eu falo termos técnicos. O cara só pode aprender fazendo faculdade? Óbvio que não é isso. Mas a gente sabe que o cara que faz um arquiteto, quando ele vai fazer uma maquete eletrônica, agora eu é que vou receber as pedradas, tá? Mas a gente sabe que o cara que fez arquitetura, quando ele está fazendo a maquete eletrônica, ele é um cara que ele traz uma bagagem muito importante e que eu vejo no meu dia a dia que faz a diferença. De novo, eu não contrato porque o cara tem faculdade. Não é isso que faz a diferença na contratação. Mas eu percebo a diferença no dia a dia do cara que tem arquitetura, no meu caso, de novo, sendo bastante específico, e o cara que não tem. A gente vê que o cara que tem, pelo menos olham para ele de um jeito diferente. Ou o cara olha e fala, essa estrutura aqui não fica em pé. Coisa que um cara que não tem o estudo para isso não vai conseguir perceber na hora, ou ele vai demorar mais para perceber. Eu queria saber o seguinte de vocês. Vocês já perceberam esse tipo de coisa? Como, por exemplo, o cara que é designer. É muito comum no ramo, principalmente de efeitos, né, de animação, o cara ter design como faculdade. Eu fiz design, né? Exatamente. O cara que tem o design... a risadinha do Patrick de... a risadinha do Patrick de... Qual o problema, Patrick? Nada, não tô falando nada. Fez design. Cara, olha isso. Respeito zero, né, cara? Impressionante. Muito bom isso, cara. Mas vocês já perceberam esse tipo de diferença que eu estou descrevendo aqui no ramo de vocês? O Patrick trabalhou em televisão há muito tempo, o Delcio que trabalha com cinema. Vai, Patrick ou Delcio? Vai, Delcio. Eu acho que, feedback pro Ricardo, eu acho que no final, cara, você tem que falar o nome de uma pessoa, pra pessoa já pegar... mas aí fica aparecendo entrevista, é conversa. Mas você é nosso entrevistador, cara. Meu Deus do céu. Então, você é o nosso com você, Delcio! Então, beleza. Tá vendo? Funciona muito melhor. Funciona. Não, eu acho o seguinte, cara, eu conheço várias pessoas que não fizeram a faculdade, talvez tenham passado pela faculdade, sacou? Mas eu diria, porque a pergunta que a gente está falando aqui é se faz diferença, né? E eu estou respondendo que eu acho que faz porque, por exemplo, você está aqui de cabeça, o Pedro Conte. Eu tenho quase certeza que o Pedro Conte não terminou a faculdade. Mas eu sei que ele passou por uma faculdade, sacou? E ninguém pode discutir aqui que o cara não está bem colocado no mercado, sacou? Claro. Ele tem seu mérito e tal. Mas eu acho que
até quando você vai numa faculdade, ou você entra no seu primeiro trabalho e tal, vai muito da pessoa também, a atitude que ela tem perante a faculdade. Se você é uma pessoa que está aberta a aprender, a buscar conhecimento, a fazer perguntas para o professor, ou se é um cara que está ali ainda com a cabeça de ensino médio, de sentar na aula e olhar a apostila e responder as perguntas e no final de 4 anos é isso aí, eu sou médico, sacou? Quer dizer, eu acho que é muito mais a atitude de cada um, sacou? Em relação a estudar ou entrar no primeiro trabalho ou sozinho meter a cara, do que a instituição faculdade como em si, sacou? Patrick. Falar a cara do Eloy é tipo, falou, ele falou... Não falou nada, vai tá bom. Não, assim, eu acho que na área de arquivismo, eu acho que você sente mais isso porque se usa muito mais termos técnicos, né? Na área de, sei lá, de publicidade generalista e TV e tal, eu acho que não tem, assim. Talvez tenha algumas coisas quando você lida diretamente com o diretor, você está lá supervisionando alguma cena, alguma coisa, você dá algumas sugestões de, sei lá, de enquadramento, de até acting da cena e tal, e aí às vezes o cara tipo, meio que se sente um pouco tipo, não quer saber mais tempo, mas isso é normal da interação humana, né, tipo, mas no SBT assim, cara, geralmente a gente não tinha muito problema não, assim, a gente era muito respeitado, né, tinha uma troca muito grande entre a gente e os diretores e tal, então era bem suave, assim, tipo, era parceria mesmo, tava todo mundo lá para fazer um produto bom, então não tinha muito isso, mas eu acho que às vezes, cara, é a maneira que a pessoa também se porta, né, se ela demonstra insegurança, cara, é complicado, assim, se ela não tem, sei lá, firmeza no que ela fala, né, até na entonação da voz você já tem o cara já pode querer cagar na sua cabeça. Então é complicado. Né? Às vezes não é nem pelo cara ter ou não, né? Porque às vezes você não sabe se o cara tem ou não tem faculdade, se ele fez a EMB Morumbi ou se ele fez a Uni não sei o que lá por correspondência. Então eu acho que é mais o posicionamento, a maneira que o cara se porta também. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a gente está falando, né, como eu falei, eu entendo que faz, de novo, né, a gente não está falando que é melhor ou pior você ter a faculdade ou não, ou que eu só contrato gente com faculdade. Não é isso, né? É mais no sentido de se a gente enxerga que tem uma diferença ou não e por que daria essa diferença. Agora, uma coisa que eu percebo, dei aula durante 20 anos quase, ainda dou, é que assim, as pessoas vão... Você ainda dá? Muito. Puta que pariu. Você vê, né? A gente tá no assunto sério. A pessoa que estava comendo pepino agora há pouco vem soltar uma dessa. Se chama picles, cara. Se chama picles, tá? É claro, picles. É pepino, tá? Enfim. Até perdi o que eu tava falando. Porra, na verdade é pepino, com E, tá, cara? Não é pepino, não, tá? Bom, quem tava com ele na boca era você. Bom, gente, vamos... Caraca! Falar, viu? Tá difícil hoje. O Delcio, desde que ele teve um encontro com o Jovem Nerd, gente, ele está terrível. Agora eu sou importante, agora eu não tô nem aí. Ele saiu no Instagram do Jovem Nerd. Então, vocês vai vendo, passe dos... Aqui em cima, onde tem o lugar para anúncio, o preço dobrou, tá? Porque agora a gente aparece no site do Jovem Nerd. Vocês não estavam botando fé no nosso trabalho? Tá aí, tá? O Jovem Nerd foi lá para falar com o Delcio, não foi o contrário. É isso aí. É isso aí, é verdade. Mas, enfim. Tá achando que é mentira? Não é mentira, não. É isso aí mesmo. Continua, Eloy. Se foca. O que você queria falar de faculdade? Não, eu ia falar o seguinte, a gente, aqui eu dando aula há muitos anos, eu percebo que volta e meia as pessoas não dão a devida importância, tá, ao fato de você ter ou não, ou fazer ou não, uma faculdade. Olha lá, para quem duvidou, tá aí, tá, gente? Tá. Caralho, cara, tá certo. Tá. É isso aí. Eu só queria deixar, porque nessa hora tinha gente que falava assim, não, fudendo, tá? Então tava lá, tá bom? Mas, assim, eu vejo que as pessoas meio que têm uma preocupação, e aí vocês me corrijam ou vocês me
me complementem, não sei se vocês acharem necessário, mas existe talvez uma necessidade, eu vejo uma necessidade das pessoas falarem assim, faculdade é besteira. Para que estudo, vamos dizer, formal? Eu não sei se vocês já sentiram isso, já notaram isso, mas é uma sensação que eu tenho, principalmente em redes sociais e tal. Começa a falar, besteira, fazer curso, não, você aprende sozinho. Fazer faculdade, não, besteira, pra quê? Você não vai aprender nada. E eu não sei até que ponto, eu acho que de repente vocês têm uma opinião a respeito, não sei se vocês já pensaram nisso ou não sei. Até que ponto isso é uma verdade, né, do tipo, fazer cursos ou fazer uma faculdade realmente é irrelevante e não faz diferença porque você pode ser tão bom quanto sozinho, ou se existe de repente um processo de desvalorização da educação como um todo, que as pessoas começam a achar que educação é besteira. Como é que vocês enxergam isso? Patrick, porque o Delcio fica perdido, gente. Agora gente, vocês desculpem, o Delcio fica perdido, tá? Então a gente vai começar a fazer isso pra... Cara, eu vou. Puta, que só fode. É assim, acho que muita gente sabe assim, mas eu tenho um segundo grau incompleto. Eu não cheguei a fazer faculdade, né? Nem terminei o segundo grau. Cara, eu acho que assim, a sensação que eu tenho, tá, é que no Brasil se pede muito estudo acadêmico para pouco retorno financeiro. Então, sei lá, você gasta, né, sei lá, dos 6 aos 20, quanto foi antes você saiu da faculdade? 22? 23 anos? 23, 24 anos. Então você gasta 18 anos da sua vida estudando para ter um retorno X, né? Se você optar por uma área boa, ok, você vai ter esse retorno. Se você optar por uma área saturada, você vai ter um retorno de merda. E se você cagar totalmente na sua escolha, você não vai ter retorno nenhum, né? Vai ganhar pouco. Então eu acho que é isso, assim, a colocação que eles têm de faculdade. Não serve de nada. Mas se você for substituir faculdade pelos cursos, vamos pegar assim, para você ser generalista, você substituir a faculdade para colocar outros cursos, cara, você vai gastar talvez a mesma coisa, entendeu? E você não vai absorver o mesmo conteúdo, assim, sei lá. Acho que é isso, né? Não sei. Já que o Patrick contou a história dele, né? Eu não sabia, eu até não sabia que você não tinha feito faculdade, eu assumia que você tinha. Eu fiz design gráfico, você já me zoou por causa disso, mas o que eu acho interessante a minha formação, porque hoje em dia, sinceramente, você é designer? Não, eu não sou designer, né? Eu trabalho com efeitos visuais, eu sou um artista 3D, sei lá, generalista, não tem nada a ver com o que eu me formei. Só que, no entanto, porém, eu fui forçado, vou botar aqui entre aspas, tá? A estudar certas matérias em que eu não teria me interessado se eu não tivesse entrado na faculdade. Eu tive que estudar filosofia, eu tive que estudar física da luz para cores, sacou? Coisas que eu não imaginava na época que seriam tão valiosas hoje em dia. Porque hoje em dia, quando eu entro numa reunião que o nego está falando sobre cor, eu tenho um pouco de fundamento básico de física da cor, sacou? E conforme eu preciso aprender mais sobre cor, aquilo me dá parâmetro e eu vou evoluindo por conta própria, né? Mas aquela base foi muito importante, sacou? E a outra coisa que eu ia falar também, que às vezes a gente esquece, é, por exemplo, o fato de eu ter vindo para os Estados Unidos, eu ter tido a faculdade, o diploma, nesse caso, né, ajudou muito, porque se eu não tivesse 4 anos de estudo, né, de faculdade, eu teria que ter o equivalente a 12 anos de mercado. Então, para poder vir para os Estados Unidos, ia demorar bastante tempo, sacou? Pô, então eu posso ir, pô. Agora você pode, cara. Eu já falei para você começar amanhã aqui. Eu tenho uma garagenzinha aqui, eu boto você trabalhando aqui, fazendo uns rende. Não? Fechou, tô indo. Semana que vem. Aí você conhece o Jovem Nerd também, Tá bem. Agora me fala uma coisa. Assim, o Delcio falou, né, hoje eu não trabalho como designer e tal. Será que, de repente, a molecada não enxerga a importância
ou não enxerga importância, generalizando, né, em estudos, e a gente, porque é mais velho, já consegue dar o devido valor a isso? Será que não é, de repente, uma questão até de percepção etária mesmo? Porque aquela história, eu quando fiz a faculdade de arquitetura, eu me lembro que no primeiro semestre a gente tinha uma aula chamada Teoria da Arquitetura, que era com um japonês, Jun Okamoto. Ele assim, já era bem velhinho na época, porra, tô falando de 1995. Ele já era meio que, sabe que ele ficava, né, falava bem, era bem velhinho mesmo. E a gente assistia, achava uma merda a aula dele. Puta, ele ficava, porque você... E a gente dormia, né? E aí um dia, né, na aula dele, tinha uma galerinha que eu sabia que não era da minha aula, da minha turma, e eu comecei a conversar, os caras eram tipo 4 semestres na nossa frente. Os caras já estavam no 3º ano. E eles foram assistir a aula do japonês. Eu falei, pô, gente, vocês estão aqui, puta aula chata dos infernos, tá? Ele falou, meu, é que vocês ainda não conseguem entender a importância dessa aula. A gente tá vindo assistir porque é importante pra cacete isso, e a única hora em que vocês veem esse assunto é no primeiro semestre. Então a gente tá aproveitando pra vir ver as aulas do Jun de novo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, porra, às vezes a gente deixa passar a oportunidade porque a gente não tem maturidade pra entender. Né? Uhum. Então, de repente, será que essa pergunta, em primeiro lugar, não vem exatamente porque a garotada de hoje em dia, e eu falo garotada porque eu já estou com 40 anos, tá? Então vocês são tudo garoto mesmo, tá, gente? Não enxerga. Garoto, você também, você é 3 anos mais novo que eu, né? Sei lá, cara, 4, não sei. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Então você é 5. Moleque. O cara é uma criança, pô. Enfim, Gugu Dadá. Gugu Dadá total. Mas será que não é isso? Tipo, a gente, de repente, já passou da hora em que você vê a diferença da faculdade, percebe se faz ou não, o que faz ou não diferença, isso se dilui com o tempo, mas no começo talvez fosse uma coisa que você olha e fala assim, pô, não, é legal ter, é importante, como você falou, Delcio. Pô, vim para os Estados Unidos, ter os 4 anos de faculdade me economizou 8 anos de experiência. Uhum. Então será que a gente também não tem que levar todos esses lados em consideração antes de tomar uma decisão? Falo por conta da criançada que está aí com 17 anos, 18, pensando, faço faculdade, não faço faculdade. O que você acha, Delcio? Olha, eu concordo, sim. Eu acho que você fez o sumário completo da parada, sacou? A única coisa que eu poderia, assim, a única coisa que eu adicionaria é que eu não tô, com isso dito, eu não tô falando que o sistema está correto, sacou? Eu acho que tem muita coisa para melhorar no sistema, na educação, sacou? Tem muita, eu tive a oportunidade de ir para uma escola em que a grande parte dos professores eram muito bons, mas eu sei que tem muito estudo de pouca qualidade no Brasil, e no mundo até, aqui também, sacou? Então é complicado também, porque o cara... se estiver escutando o que a gente está falando, mas só que o cara está fazendo um curso em que ele sente já que não vai levar a nada, sacou? Eu entendo também o outro lado, sabe? Não sei, eu tô com... Vai, Patrick, porque eu me enrolei aqui, cara. Não, eu tô ainda pensando no Jovem Nerd. Eu acho que assim, cara, primeiro você não pode ir pra faculdade achando que você vai aprender a usar software, entendeu? Que não é esse o âmbito da faculdade. Né, você não vai sair de lá tipo, fazendo 3D foda, sei lá, tirando acho que a Melias, que é a faculdade Estácio, e uma lá no Rio Grande do Sul, que é focada nisso. Mas assim, você não vai pra faculdade para aprender software, você não vai aprender Photoshop, você não vai ter um puta professor de Photoshop que você vai sair apagando prega, entendeu? Você não vai, a faculdade não é pra isso, a faculdade justamente é pra te forçar, eu acho que é te forçar a aprender coisas que você jamais na sua vida ia perder um tempo para estudar. Eu acho que assim, ela te força a ter um conhecimento que faz uma diferença, que te ajuda e sei lá, cara, eu como não fiz, tipo, tem coisas que eu fui estudar muito tarde, assim, entendeu? Se eu tivesse estudado, sei lá, 20 anos atrás, teria melhorado muito o meu trabalho. Tipo, eu estudei há 10 anos, né, comecei a estudar algumas coisas há 10 anos atrás,
E depois que eu comecei a estudar, cara, muda completamente sua percepção, né? Então, eu acho que é isso, assim. Você acha que teria feito diferença você fazer faculdade, então, há 20 anos atrás? Então, porque é isso que eu falo. Vamos colocar assim, tipo, por exemplo, a história da arte faria diferença. Porque na história da arte eu fui estudar por conta, eu não fiz faculdade. Então eu fui estudar depois por conta. Você estudar sobre teoria de cores, como é que as coisas, toda essa coisa de cores, cara, muda completamente o seu trabalho, a maneira que você enxerga as coisas, a maneira que você compõe as coisas, né? E assim, eu tenho um pouco de comichão por aprender, assim, às vezes eu tô aqui rabiscando alguma coisa, ou trabalhando, e eu sempre tô, tipo, com o YouTube ligado, assistindo nego falando sobre fotografia, sobre isso, sobre aquilo, né? Então, assim, eu sempre fui muito curioso. Talvez isso não tenha me prejudicado tanto, assim, mas eu acho que faria muita diferença. Aí eu vou inverter a pergunta, Delcio, se você não tivesse feito faculdade, além do lance, né, dos 12 anos que você já comentou, teria feito diferença na tua carreira? Acho que teria sim, Eloy, porque assim, como eu vou explicar isso? Se eu, quando entrei na faculdade, tá, eu fui do meu terceiro ano do colégio, não sei o que, e eu tinha a ideia de que eu ia ser desenhista de quadrinho. Tá parado aí, vocês ainda... Peraí que o Delcio deu uma caída, agora voltou. Voltou? Vocês me escutaram ou não? Deu uma caída e parou. Agora você queria ser desenhista de quadrinho. Então, eu, quando terminei colégio, né, colegial, eu queria ser desenhista de quadrinho. E entrei eu fiz vestibular para educação física, fiz para arquitetura e entrei para desenho industrial. E aí eu falei, pô, tem a ver com desenho, né? Tá escrito desenho. E só que a verdade é que eu não sabia o que eu queria fazer direito na minha vida. Então, a faculdade, nesse sentido, me deu o norte de provar, entre aspas, né, de olhar diferentes profissões, né? Dentro do design, design de móveis, design de marcas, design de website, na época era muito, sabe, todo mundo queria aprender a fazer sites e tal, não sei o que, então eu também pesquei um pouco disso. Aí eu fiz uma aula de animação e foi aí que eu comecei a me interessar. Quer dizer, então, se eu talvez não tivesse feito faculdade, eu não teria tido essa parte na minha vida de experimentação, sacou? De provar diferentes pequenas coisas para depois me encontrar e saber exatamente o que eu queria. O que, na verdade, tem muita gente que, quando chega, sei lá, nos seus 18, 19 anos, já sabe exatamente o que quer fazer da vida deles. Eu não era assim, sacou? Eu contava com meus 19 anos, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, sacou? E talvez ainda não sei, sabe? Enfim. Mas será que também a gente com 17, 18 anos, que é quando a gente faz vestibular, alguns com 16, né? Será que a gente não é novo demais para isso? Ah, com certeza, cara. Eu fiz um Enduro total, sacou? Se eu tivesse passado numa... Se eu fosse um melhor aluno em biologia, hoje eu talvez seria professor de educação física, sacou? Porque era a parada da moda da época, sacou? Todo mundo queria ser professor de educação física, personal trainer era a parada na academia, época, sacou? Né? O cara vai montar a academia, né? Sacou? Ou pelo menos eu ia ser bicharão em biologia, né? E o cara que tá com a camisa... O cara que tá com a camisa rosada vem falar do... O CG+, não se responsabiliza pelas opiniões aqui expressadas. Elas são de responsabilidade do emissor, ou seja, o Patrick, no caso, tá? Fazer um disclaimer aqui rápido, porque... Não manda e-mail pro CG+, não, porque eu não quero ver essas porcarias. Manda direto pro Patrick. Isso, manda pro Patrick, tá? Patrick@sbt.com. Nossa, faz tempo, hein? Ah, meu Deus do céu. Não, mas assim, vocês sabem que uma outra coisa que eu tava pensando aqui, né, a gente falando de fazer diferença, eu, por exemplo, até para também dar a minha contribuição, né, se eu não tivesse feito arquitetura, eu jamais teria começado a trabalhar com computação gráfica. Assim, é simples assim, né, porque eu comecei com a computação gráfica, quem já me conhece há mais tempo sabe, porque eu sou inepto, né,
para fazer maquete de verdade com as mãos. Eu sou péssimo, péssimo, assim, ridículo. Explica muita coisa. É, ridículo, assim, frustrantemente ruim, né? E aí eu passei pro 3D porque esse eu consegui fazer. Então, provavelmente eu jamais teria me interessado por computação gráfica, não teria conhecido a profissão se eu não tivesse feito a faculdade de arquitetura. Agora, eu pessoalmente, né, a gente estava falando antes de a gente entrar no ar aqui, eu não parei, eu fiz a faculdade de arquitetura e depois eu fiz uma pós-graduação, fui fazer um MBA, só que eu fiz em marketing. E aí isso explica muita coisa, por isso que a gente vai falar de marketing aqui, o Eloy, não é assim. A gente vai fazer isso, até parece, isso. Até parece, né? Marqueteiro. Já agora a gente já sabe, né? Por isso que ele quer entrar pra política. Isso aí é assim. Isso aí eu sou assim. Eu ainda vou ser o jovem nerd. Porque agora o jovem nerd tá emagrecendo, eu tô engordando, porque, né, a natureza abomina o vácuo, então eu vou tomar o lugar dele, vocês vão ver. Mas a minha questão é a seguinte, porque alguém pode falar assim, na época que eu fui fazer o MBA, fala assim, porra, mas por que você não faz uma especialização em arquitetura de varejo? Né? Arquitetura hospitalar, eu falo de varejo porque na época que eu morei aí lá em São Francisco, eu trabalhei numa empresa que fazia supermercados. E aí eu vim com aquela pessoa e falei, pô, né, vai se especializar em varejo, porque você já tem uma bagagem internacional, o cacete. E eu falei, não, vou fazer marketing porque é aquilo que o Patrick falou, que você falou. Eu queria aprender coisas que eu sozinho não iria aprender, porque eu não saberia nem por onde começar. E ao invés de focar cada vez mais, eu resolvi que eu ia expandir meu leque. E aí eu fui fazer marketing. Isso me ajudou pra caramba, porque deu uma expandida monstruosa no meu trabalho. E hoje, como eu trabalho com venda, né, na verdade, maquete eletrônica, quem trabalha com maquete sabe que a gente trabalha com uma peça de venda. A gente sabe, é aquela história, não, isso aqui não é legal, isso aqui não é vendedor, então a gente vai fazer de outro jeito. E se a gente trouxer o cliente de uma forma assim, experiente, isso para mim abriu um leque gigante de opções para o meu trabalho. Então eu vou dizer que os caminhos acadêmicos que eu tomei durante a vida me levaram à situação em que eu estou hoje. E aí a questão que eu queria levantar é um pouco disso. A gente, com 16, 17 anos, vai lá e escolhe uma faculdade. Muitas vezes a gente para a faculdade. E a gente se acha indestrutível, né, invencível, e fala, não vou fazer, eu vou estudar por conta. Vocês hoje, existe alguma coisa que vocês pensam e falam assim, puta, isso aqui teria sido muito útil se eu tivesse estudado lá atrás, seja numa faculdade, numa pós ou coisa do tipo? Alguma disciplina, alguma coisa, você fala assim, porra, isso aqui eu uso pra cacete e eu nunca soube que eu ia usar. Eu tava esperando você falar Delcio, mas tudo bem, eu posso falar. Pode falar, não tem problema. Tá. Na faculdade tinha, pelo menos na faculdade de desenho industrial, tinha uma disciplina chamada projeto. E eu achava um saco, porque projeto eu tive que fazer 7 projetos diferentes nos 5 anos, sei lá, de faculdade que eu passei, sacou? E eu não dava atenção, não dava a mínima, sacou? E eu devia ter prestado mais atenção, porque hoje em dia o que eu faço da minha vida é projeto, sacou? Tem o início, meio e fim, você tem que procurar referência. É a mesma parada, sacou? Só que aí eu tive que aprender na marra, tive que aprender no trabalho, sacou? Eu queria ter... Porque ali é muito mais didático, né? Eles explicam o que é um projeto, uma coisa ideal, né, e tal. E eu meio que caguei, eu falei, cara, eu acho essa aula um saco, foda-se isso, eu fazia qualquer coisinha pra passar, sacou? Mas, eu me arrependo profundamente, cara. Agora, uma coisa que, aí eu não sei se, o caso do Patrick não fez a faculdade, talvez não faça muito sentido, mas você, Patrick... Ele sente falta do inglês. Não, mas isso é outra questão, não, cara. Hein? Isso é uma outra questão que a gente pode até levar, mas me diz um pouco você, uma coisa que você, Engine, não faz isso. Mas aí que tá, cara. Vamos colocar assim. Ok. Eu tenho um bom vocabulário de inglês, em escrita e leitura. Eu tenho um bom ouvido para inglês. Eu não tenho a pronúncia correta. Então, isso, momentaneamente, para mim é suficiente. Né? Eu acho que você tem que sempre falar Engine, porque vai me fazer rir sempre, cara. Não, então, mas aí que tá assim. Então, assim,
Tá, É bullying mesmo, foi mal. Se sinta abraçado. Mas assim, mas é isso que eu digo. Pra alguém autodidata, cara, eu tô num nível melhor que muita gente que fez cursinho, desculpa. Né? Que fez cursinho aí de inglês 5 anos. CCA. Então, eu me viro bem, assim. Mas eu acho que assim, um lance que talvez. Hoje eu sinto muita falta, que eu gostaria muito de ter aprendido e que eu não vou aprender, que eu não tenho saco nenhum pra estudar. Tipo, matemática, cara. Matemática hoje em dia faria uma diferença na minha vida, assim, gigantesca, né? Saber fazer os cálculos para fazer Derivada integral. Não. Eu digo, é uma matemática mais pro lado da geometria, algoritmo, essas coisas, assim, tipo, né? Matemática mais voltada à programação. Isso faria uma diferença muito grande, mas eu não vou estudar, desculpa, foda-se. Nessa idade, tipo, caguei, né? Não, cara, desculpa, tipo, sei lá, eu demorei 2 semanas pra entender o que é quaternio, cara. Se fuder, tô velho. Quaternária? Quaternio, sei lá, orientação de rotação. Se me perguntar também eu não sei direito, não. Eu nem entendi tudo isso ainda, né? Agora, isso é uma coisa que eu fico pensando assim, a gente, beleza, eu fiz faculdade, Deus fez faculdade, mas a faculdade também não ensina tudo. Não. Isso é uma coisa que é importante a gente deixar bem claro aqui. Existem muitas coisas que a gente usa diariamente nas nossas vidas, né, profissionalmente falando, que a faculdade, não, pelo menos para mim, não chegou nem perto. E a gente fez aqui já na nossa última live, a gente falou de pipeline, por exemplo. Nenhuma faculdade que eu conheço tem qualquer disciplina falando sobre pipeline de projeto. E pipeline é um negócio que a gente vai aplicar em qualquer tipo de projeto, né? Claro, não estou falando de medicina, por exemplo. Medicina acho que não tem pipeline, né? Ou até deve ter, sei lá, numa cirurgia, não sei, né, se a gente pode chamar disso, mas em arquitetura, em projeto de arquitetura, você tem uma pipeline, você tem todo um lance desde o início da captação até a finalização do projeto com os outros profissionais que você trata e tal, e ninguém aprendeu. Então a faculdade também ela tem problemas e ela não é garantia de ensino completo, né? Com certeza. Tanto é que eu acho que minha maior crítica ao sistema de ensino como um todo é a falta de capacidade de criar, assim, eu acho que eu sinto falta na educação de você aprender a procurar suas respostas, sacou? Porque é isso que você vai, de certa forma, levar para a vida, você aprender a estudar, a procurar e a se interessar por novas coisas, sacou? Às vezes, principalmente na educação de 1º e 2º grau, tá? Na minha época, não sei se melhorou hoje em dia, mas era muito de tipo assim, é isso aqui, tá aqui, decora e vai, sacou? O que eu acho que na minha vida profissional e tal, é muito mais sei lá, os artistas 3D, eu tenho certeza que vocês dois são do mesmo jeito, a curiosidade, né? Primeiro você tem a curiosidade e depois você procura informação e aprende, testa, né? Pergunta para um, pergunta para outro, testa de novo, quer dizer, essa metodologia de estudo, de aprendizado como é que fala? Autodidata, muito obrigado, Patrick. Patrick, não é bullying, é amor. Mais ou menos. Amor, às vezes você dá um tapinha, né? Eu aprendi, aliás, eu aprendi com o Delcio que o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. Isso aprendi com o Delcio. As pessoas, a maior parte das pessoas que odeiam esse filminho é porque eles amam aquilo de paixão, sacou? Quando o cara não tá nem aí pro filme é porque ele realmente não ama o filme, ele tá indiferente. Um Blade Runner, por exemplo, um Homem-Aranha, enfim, né? Exemplos aleatórios. Só pro Patrick. Patrick, quem vai ganhar o Oscar? Do quê? Efeitos visuais. Quem é que tá concorrendo? Vai se fuder. Tá bom, volta aí pra Ricardo Eloy. O que você acha da faculdade do Brasil hoje em dia? Você que dá aula na Melies. Deixa eu falar um negócio, peraí. Fala. Mas assim, eu tô...
assim, eu tenho feito lição de casa com o meu pequeno, né? Tem 6 anos. E tem uma coisa muito interessante que eles eu não sei quando começaram a fazer isso. Tira o mouse da minha cabeça. É bullying, eu cutucando, né? Porque eu pensei, assim, por exemplo, tinha no livrinho, na cartilha deles, o que acontece? Eles estão misturando cálculo com lógica, olha lá, cagou tudo a parada. Merda. Estou fazendo besteira aqui. A mágica acabando. Ah lá, acabou. Aí, anota aí o número pra você cortar essa merda que você tá fazendo. Não, pera aí, pronto, tá aqui. Não, então, O Ricardo ficou até nervoso agora. Não, então, eles estão volta do começo, porque o Ricardo, anota aí o tempo. Não, é live, vai. É que eu tava pegando aqui pra depois mostrar os indicados ao Oscar de efeitos especiais aqui. Tá. Mas então eles estão misturando, cara, cálculo com lógica, entendeu? Fazer estatística e tipo na página seguinte, na mesma lição já tem outra coisa. Então eles estão intercalando as matérias. Eu acho que isso é uma coisa, assim, pelo menos para uma criança de 6 anos, de 8 anos é bacana, entendeu? Meu caçula tem 8. Então acho que é isso, assim. Eu não sei como é que tá a faculdade, né? Deve ser uma bosta. Cara, eu vou te falar que eu assim, não faço hoje. Uma coisa que eu acho engraçada é que eu não sei se o Delcio vai poder, daqui a alguns anos, ele vai poder responder isso pra gente. Mas aqui no Brasil, pelo menos, a educação ela não cria pessoas, né? Ela cria alunos. Eu não sei se vocês se faz sentido o que eu estou falando. Faz sim. Então assim, eu vejo muita gente. Agora a Melies virou faculdade, começou a receber a garotada de 16, 17, né? E eu pessoalmente, tá? Isso é uma impressão minha, aviso pessoalmente. Eu olhava aquilo e falava, gente, mas essa molecada não faz ideia do que está fazendo. Muito. Aquela coisa. Muito imaturos e tal. A imaturidade, claro, é por conta da idade, não tenha dúvida. Nenhum de nós aqui era super maduro aos 17 anos. Pelo contrário. Né? Mas o lance é que, assim, eu não sei se a gente não deveria ter algum tipo de orientação vocacional e assim, de educação para a vida mesmo, para essa criançada até o fim do colégio, para depois podia começar a ter orientação vocacional para os professores, né? Então, mas aí que tá, cara. Patrick, pensa bem, na tua vida, você trabalha há quantos anos você trabalha com 3D? Sei lá, uns 20. Quantas vezes você não se deparou com caras que trabalhavam com 3D que eram uns idiotas, que, o cara tava lá, não tava fazendo um trabalho bacana, mas o cara tava fazendo merda igual um professor. Não, assim, trabalhar comigo. Não precisa nem perguntar se você pode ser sincero, cara. Eu quero que você seja sincero sempre. Não, trabalhar comigo, eu acho que era muito difícil porque, assim, o mercado publicitário é bem predatório, né? Hoje em dia talvez esteja um pouco mais light. Mas na minha época era tipo, ou você é bom ou você não é, filho. Tipo, não tinha lugar para um quebra-galho, né? O sobrinho e tal. Na minha época era assim. Mas você via como você vê hoje também nas mídias sociais. Mas você via, entendeu? Mas eu acho que era diferente, porque o acesso à informação era muito difícil. Então talvez as pessoas davam mais valor. Eu falo porque assim, quantas pessoas será que não viraram professores porque acabaram virando professores? E não porque o cara fala assim, puta, cara, eu realmente ser professor é o meu sonho e eu quero ser professor. Mas isso não é porque, eu vou falar aqui meio de achismo, tá? Mas não é porque o sistema educacional do Brasil, não é um pouco, principalmente o sistema educacional acadêmico, né? Não é um pouco de criação de professores? Tipo, uma parte dos alunos, não sei, né? Pelo menos na minha época, quando eu estava estudando inglês, o objetivo de estudar inglês não era aprender inglês para você poder falar outra língua em outro país, ou fazer negócios, ou coisa desse tipo. Era aprender inglês para você virar professor de inglês, tá ligado? Quando eu fiz CCAA, sei lá.
Então eu não sei, você entra na escola de matemática, não para você ser um matemático que trabalha na NASA, mas para ser professor de matemática. Tá ligado o que eu tô falando, não? Ah, faz sentido. Assim, eu entendo, mas... Se você olhar o mercado brasileiro, sim, né? Faz sentido ou você está só mudando o tamanho da janela? Na verdade, assim, o que eu tô pensando é o seguinte, eu tô arrumando isso aqui sim, mas é que eu não sei se a gente não erra, na real, porque as pessoas, a gente eu falo, né, educacionalmente falando, mas a gente não forma pessoas, a gente forma mão de obra. Então você pega um cara que vai trabalhar com 3D, de repente, e esse cara, ele, ao invés de ele ser, sei lá, um pianista incrível, ele vira um 3Dzeiro medíocre. Entendeu o que eu quero dizer? A gente fica tão preocupado em dar uma profissão para a pessoa que a gente meio que tá cagando por aquilo que a pessoa pode fazer de melhor. Sim, mas aí, será que não é isso? Vou voltar para culinária, como sempre, tá? Será que... Porque você tem, tipo assim... Você tem uma porrada de cursos e tal para ensinar as pessoas a aprender a fazer um prato, tá? Só que, tipo assim, você vai ter um monte de... Tipo assim, Ana Maria Braga, tá? Eu vou falar o exemplo da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, digamos que seja uma faculdade, tá? Eu vou para a faculdade para aprender a fazer um pratozinho para minha esposa e tal. A minha vontade não é virar chefe, sacou? Tá entendendo o que eu tô dizendo, querendo falar? Então, sim, a necessidade do mercado também é criar pessoas, sei lá, engenheiros. Mas aí você vai ter um ou outro que vai se tornar um engenheiro específico para coisa que a NASA vai querer trazer o cara para lá. Tá entendendo o que eu tô dizendo ou não? Mas aí você tá falando, assim, aquela quantidade. Você forma 20 mil engenheiros por ano para tirar um. Sim. É porque eu acho que o sistema educacional... E eu não estou falando só no Brasil, tá? Eu estou falando nos Estados Unidos também. Principalmente aqui, vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o sistema educacional deles é muito focado à criação de mão de obra, tá? Você, quando entra no ensino médio, você está focado a aprender a fazer alguma coisa para logo depois que você terminar o ensino médio, você ganhar um emprego. Seja isso fabricando peça, seja carpintaria, seja o que for, tá bom? E aí, se você entrar no segundo nível, né, que é a faculdade, você também está entrando na faculdade para se tornar um profissional que eles chamam aqui de colarinho branco, mas que também é preparar você para um job específico. O que a nossa geração está passando, eu acho, é que tem a necessidade das pessoas de criar... como se diz isso? Empreendedores. Quando se fala em empreendedores, tem muita ideia de questão de business, né? De você ser um dono de empresa. Mas isso eu não acho que seja verdade hoje em dia. Eu acho que um cara pode ser empreendedor como funcionário, sacou? Ele só está... enfim, eu tô me enrolando aqui, que se foda. Eu tô vendo que o Patrick tá olhando pra estante, o Eloy tá fazendo carinha de não, fofo. Eu entendi, Delcio, eu entendi. Carinha de fofo, olha isso. Tô só me enrolando aqui. Eu acho que... Eu compartilho com um pouco da sua visão. Eu acho que a gente tem muito potencial para ser aplicado num scope só, entendeu? Tipo... Sei lá, eu faço 3D, sou maker, eu programo, é aquela coisa, eu sou pato, velho. Eu faço tudo, mas não faço nada bem, entendeu? Mas esse programa tá demais, cara. Nada mal, né? Voa mal, canta mal, tá certo. Tá mal, nada mal, corre mal, mas faz as 4 coisas. Então assim, mas isso é uma coisa minha, cara. Eu gosto, foda-se. Tipo, tá ligado? Velho, a gente tá na Terra pra quê, tá ligado? Se não for divertido pra você, mano, você joga. Sei lá, né? Mas aí tem a ver com a questão da vocação também, não tem? Eu falo vocação não como algo mágico, mas tipo aquilo que você gosta de fazer. Então, mas assim, eu digo assim, por exemplo, eu assisto muitos vídeos de, sei lá, processos de fabricação. Como as coisas são fabricadas. Isso é melhor do que ver vídeo de pessoas abrindo produto. Exato, também acho. Também concordo. Mas a não ser que você esteja desenvolvendo embalagens, né? Às vezes o cara tem uma fixação por desenvolver embalagem. Técnico, né? Mas assim, eu gosto muito de ver. Por quê, cara? Caraca.
Porque quando eu vou criar alguma coisa, cara, eu sei basicamente como determinadas coisas são construídas. E se eu sei como ela é construída, você acaba agregando, tipo, por exemplo, sei lá, você vai fazer um robô, né? Não adianta você fazer um robô, cara, você tem que saber como é que a robô vai ser montada, né? Tipo, não é uma chapa, não é um bagulho fundido de ferro lá que você enfia os parafusos e é um robô. Você tem os cortes, você pensa em toda... Isso me ajuda. Então, mas aí é pessoal, é de cada um, eu acho que buscar essa informação fora do ramo para agregar no ramo, entendeu? Sei lá, da profissão para agregar na profissão. Sim, inclusive, só para terminar aquela minha forma de pensamento, né, que depois, teoricamente, na academia, o terceiro passo, quando você se torna, né, PhD ou doutor e tal, é o cara que está criando novas coisas, enfim, ele está pesquisando coisas. Só que eu acho que hoje em dia a tendência é que você está pesquisando o tempo todo, sacou? Você não precisa mais entrar numa academia ou ser parte de um centro de pesquisa para estar pesquisando alguma coisa, sacou? Aí é o movimento maker, né, cara? Uhum. Por isso que o movimento maker, aquele DIY, sei lá como fala essa porra, fala aí, DIY. Não, eu vou deixar você falar que é mais bonitinho. Fala aí, como é que é? Do it yourself, né? Do it yourself. Eu não sei direito o que você tá falando não, cara. DIY. DIY, né? Que deu essa postura. É DIY. DIY, eu não sei o que é isso não, cara. Puta que pariu. Eu não sou tão eu não sou tão culturado que nem você não, cara. Eu vejo vídeo de pessoas abrindo caixas. Quem que vai ganhar É o seguinte, eu assisto sim, Unbox Therapy é legal, vai tomar no cu. Deixa eu falar uma coisa um pouquinho mais séria, né? Só pra não perder. Você tá tentando me zoar, você tá tentando fazer a gente perder o fio da meada aqui. Eu já percebi. Eu tô tentando deixar mais divertido pro pessoal aí de casa. Às custas do nosso amor próprio, viu, Patrick? Ele já zoou o teu inglês, tá zoando os vídeos que eu assisto. Te falar. Mas é isso aí, meu amigo. Me zoa também. Me chama de baixinho. Pipocado com anão. Baixinho. O cara tem 2,12 metros. Pelo amor de Deus. Eu fui conversar com ele e fez assim: oi, Eli, beleza? Prazer. Tipo, porra, foda. Mas, não, eu ia comentar o seguinte, que o Décio falou, né, dos white collars, né, que é o colar branco, né, também tem a figura dos blue collars, né, que seriam os operários. Seria o macacão azul, né? O macacão azul, que seriam os operários, né, é uma expressão, né, acho que isso só se usa nos Estados Unidos, inclusive, né, mas uma coisa que eu fico pensando, assim, isso como pai, tá? Uma coisa que eu vejo nas escolas americanas é que tá bom, o cara aprendeu carpintaria, legal. Se você for aqui olhar a criançada aqui no Brasil, tem um filho da puta que sabe pregar um prego. A revolta. Não, eu fico revoltado, sabe por quê? Assim... Quando eu era criança, quando o Patrick era criança, a gente chegava, não sei você no Rio de Janeiro como é que era, o Rio de Janeiro sempre acabou sendo um pouco diferente, né, daqui de São Paulo nesse aspecto. Você que tá falando, cara, você que tá falando, não sei de nada. Eu falo porque eu ia pro Rio, porque a minha mãe é do Rio de Janeiro. Olha o bullying, tá me bullyingando porque eu sou carioca. Mas assim, o lance era que assim, a gente fazia carrinho de rolimã, por exemplo. Eu fiz carrinho de rolimã. A molecada ia lá e montava, serrava. Tipo, o fim de semana, a gente passava fins de semanas, né, no plural, construindo o próprio carrinho de rolimã, sabe, aquela coisa, a gente usava ferramentas e tal, e hoje a gente não vê essa garotada que, assim, acaba morando em prédio a vida inteira e não sei o que, eles não têm isso. E aí eu vejo, por exemplo, na escola americana, eu vejo a molecada saindo com algumas habilidades, note, não estou dizendo que é bonito, que é feio, que é legal, que é certo, que é errado, enfim, mas saindo com algumas habilidades, que eu falo assim, porra, é engraçado, eles saem mais preparados para, se eles pararem ali, conseguirem fazer alguma coisa da própria vida, eles saem um pouco mais completos do que a gente aqui, que fica estudando para vestibular desde os 14 anos. Mas assim, eu acho que assim, é uma coisa cultural do Brasil, assim, trabalhos manuais no Brasil, tipo, cara,
não tem valor nenhum, assim. Eu acho que esse é o grande problema, né? E apesar de carpintaria, por exemplo, o cara ficar rico, não, o carpinteiro hoje, ele trabalhando direitinho todo mês, ele ganha mais que a gente, fácil. Essa é a grande verdade, né? Fácil. No Brasil? Brasil, é uma mão de obra. Ganha, velho. De obra meio escassa, assim. Boa ideia, então. Eu penso nisso, viu? Mas aí eu não sou muito chegado nesse esforço. Montar uns materialzinhos daqui, que aqui a gente não usa martelo, né, meu amigo? Aqui é só mas eu acho que assim, eu acho que o Brasil é muito primitivo, cara, porque assim, eu vejo coisas que eu começo a ver, sei lá, numa obra aqui, ou alguém algumas coisas que, cara, eu via em 96, tá ligado? 95, 96, quando eu tava no Japão. E, tipo, isso é 25 anos atrás, né? Uhum. Então você vê, tipo, essas coisas chegando agora, tipo, cara, nego com cinzel que chama? Os cara, isso não existe. Mas isso é porque a mão de obra no Brasil é muito barata, cara, eu acho. Provavelmente, entendeu? Então, assim, não tem valor. E aí o que acontece? Como isso não tem valor, ninguém incentiva, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas tem mudado, eu acho que tem mudado. É uma coisa, esse movimento. Tem mudado, assim. Cortou, eu não tô ouvindo. Deu uma cortada no teu áudio, Patrick. Parte. Eu acho que não. Quando você falou, tem mudado, e aí meio que ficou. Eu acho que tem mudado por causa desse movimento maker, assim, sabe? O movimento maker, o movimento DIY, que cara, tipo, é você fazer, meu. Não é você inventar, tipo, você não precisa, sei lá, tipo, pagar alguém pra fazer, porque, né? Eu não sei. Mas acho que não é nem só a questão do pagar pra fazer, né, Patrick? Eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta é aquilo que eu falei da educação para a vida. As escolas estão tão preocupadas com o Enem, com o vestibular, com não sei o que foda-se se o aluno tá saindo um bobo, um bobalhão, sabe? Tipo, um cara que não tá preparado para ter a sua própria vida. Você pega cara com 18 anos que o cara é incapaz de passar uma roupa própria, sabe? Tipo... É criação, cara. Não, mas isso também vai um pouco da educação dos pais, exatamente, mas assim, o que eu falo assim, é meio que geral. Eu acho que a gente acabou, né, quantas vezes a gente já não ouviu, porque meu filho só estuda, meu filho não vai trabalhar, meu filho não sei o quê. Eu não sei se a gente acabou entrando num vórtice em que a gente não prepara as pessoas, e hoje a gente está vendo os millennials, a gente fala tão mal dos millennials, né? Todo mundo reclama tanto dessa eu amo os millennials. Eu sou meio millennial também, né, cara? Que você nasci em 82. Millennial? Sei lá, cara. Você é mó balzaquiano, Délcio? Eu sou balzaquiano. Não, posso só falar uma coisa rapidinho? Me permite? Pernoito. Porque eu falei daqui da cultura do americano, né, de ser um pouco mais especialista nesse sentido de captaria, de criar um profissional e tal. Do outro lado, eu vejo aqui nos Estados Unidos que isso dá um pouco... Assim, eu vejo no Brasil o fato de... A gente sempre... Eu reclamava muito, né, de ter que estudar química, história, biologia e o caramba 4 no Brasil, né? Eu acho que isso, na verdade, é uma coisa muito boa da cultura brasileira, porque eu vejo muito americano aqui que não tem a noção de mundo, não tem uma noção nenhuma. Minha esposa... Ela não entende nada de biologia, cara. Nada, absolutamente nada. Ela não sabe o que é uma mitocôndria, ela não sabe o que... Sacou? Uhum. Porque ela não... Foi direto, passou reto, sacou? No estudo dela. Eu acho que talvez a gente não precise, no nosso sistema educacional brasileiro, ser tão específico a ponto de, né, estudar durante tantos anos e tal. Mas eu acho que essa passada por cima é muito interessante, sacou? Sim, mas você passar porque tem muita gente anos estudando isso é foda, né? Mas assim, porque eu digo isso pelo seguinte, cara, quando você pega um cara que saiu da faculdade e virou carpinteiro, se por algum motivo no mundo existe uma automação daqui a 20 anos de carpintaria, não tem mais árvore, fudeu. Ele não tem cultura, o preparo para saber outra coisa, tá ligado?
tudo o que ele fez na vida dele foi aquilo, tá ligado? Não vamos entrar nesse assunto, não, cara. Porque já deu bafafá nas mídias sociais também, né? Mas por que deu bafafá? Não, é que, sei lá, uma galera andou postando lá a matéria, acho que do exame, sei lá, de uma revista aí que a geração de inúteis, né? Não, mas assim, porque assim, a automação ela vai chegar num nível que, tipo, sei lá, 70% da população não vai ser empregável, entendeu? E tipo, sei lá, as pessoas falando que, mas essa geração vagabunda, como se não fosse afetar todo mundo, sabe? Tipo. Mas a automação, vamos voltar aqui então para a parte de efeitos visuais. Vocês acham que o fato de uma inteligência artificial ser capaz de fazer o bigode do Super-Homem melhor do que o bigode do Super-Homem foi feito pela empresa de efeitos visuais vai acabar com o nosso mercado de trabalho? Não, então, tá. Eu acho que assim, coisas automatizáveis eles vão ser substituíveis, entendeu? Não tem, tipo, sei lá, simulação de fluidos, de explosão, de não sei. Cara, isso, assim, tendenciosamente vai ser um plugin lá que você fala, 50 quilos de dinamite. Vai. Explode. Isso já é, né? De certa forma. Não, de certa forma, sim. Se você entende de física, você seta os parâmetros lá, tipo, pum, já era, né? Mas isso tendenciosamente vai ficar muito mais fácil, né? Vamos dizer assim. Mas eu digo assim, por exemplo, porra, cara, os caras estão falando que provavelmente até 2030 não vai ter mais motorista de caminhão, tá ligado? Motorista em geral. Não vai mais existir a profissão motorista. Sim. Então, mas aí que tá, assim, é legal, não tem a profissão motorista. Você vai pegar um ônibus hoje nos Estados Unidos, você não tem cobrador. Você vai a um posto de gasolina... Você vai estar... Posso falar uma coisa? Em 94, o Japão já não tinha cobrador. Não, nos Estados Unidos também não, tem isso é uma coisa... sempre. Sei lá. Isso é uma cultura brasileira de gerar emprego, né? Então, você não tem... É o flanelinha, cara. A coisa mais inútil, você tem que parar para estacionar e o cara tem que olhar teu carro. Não faz sentido nenhum. Não. Então, mas esse é o ponto. Eu acho que a gente também tem que lembrar que nós estamos hoje, depois da industrialização, né, há um século e pouco atrás, foram criados empregos e foram morrendo outros. Né? Tenho certeza que o cara que ficava empurrando um moinho, né, o dia inteiro para moer trigo não sentiu a menor falta desse trabalho quando inventaram o moinho a água, por exemplo. Então, a tecnologia sempre veio para tirar empregos e criar outros, na verdade. E eu acho super natural a gente ter esse medo de, porque o meu trabalho vai morrer. A mudança sempre... Eu não tenho esse medo não, cara. Não, eu falo gente no sentido, né, geral, humanidade, né? Porque não vai ter logo mais motorista, por exemplo. Aí a questão que a gente às vezes tem que levantar é essa. Vamos botar só o motorista no ônibus aqui em São Paulo. Mas o sindicato dos cobradores, não sei o que. Eu falei, mas gente, vem cá. Existe o trabalho de cobrador? Ele é necessário? Não, ele não é. E há muitos anos ele não é necessário. Porra, então... Desculpa, mas não é um trabalho. Não estou falando mal dos cobradores, gente, pelo amor de Deus. Mas só comparando com o que a gente vê em outros lugares. O ônibus não para de funcionar porque não tem um cobrador. Então, peraí. Então, cara, ao invés de ser cobrador... Por que a gente não pega esse esforço, essa energia despendida na criação do cobrador e despende na criação do mecânico que vai fazer a manutenção? Entende onde eu quero chegar com isso? As coisas vão acabar se alternando de uma forma ou de outra e a coisa acaba se ajeitando ou se acomodando. A gente falou de carros que não vão ter mais motoristas, né? Hoje saiu uma notícia nas revistas, aí na Veja, no Estadão, em tudo quanto é lugar, falando que os primeiros carros autônomos estão começando a ser importados no Brasil e eles estão vindo com o componente do autônomo desligado, porque o Brasil não tem infraestrutura viária para segurar um negócio desse. Porque as ruas são muito esburacadas, porque os faróis não funcionam, porque as pessoas não respeitam as leis de trânsito. Então, no final das contas, é uma merda, mas a gente começa a perceber o quanto da nossa própria turronice, né, da nossa própria falta de vontade não acaba travando o progresso.
por medo de Sim. perder os empregos, etc. Também tem isso. Eu acho que esse é um assunto muito mais denso e a gente vai entrar. Eu tô me segurando aqui para não falar certas coisas, porque a gente vai entrar num assunto político, um assunto complicado, da maneira como o Brasil foi colonizado. Nossa. Vamos voltar complicado, bastante. cara. Não vamos entrar nesse mérito, assim, porque o Brasil é uma merda. Não, fala assim do meu Brasil. É lindo pra quem vê de fora, né, filhão? Não fala assim do meu Brasil. É lindo pra quem vê de fora. Aliás, vamos. Acho que assim, a gente já falou bastante, já até saímos um pouco do assunto, e já que a gente já saiu do assunto, vamos responder as perguntas, né? Eu acho que a gente podia fechar essa live respondendo uma pergunta ainda mais relevante. Os indicados ao Oscar de melhor efeitos especiais são Star Wars, Os Últimos Jedi, Kong, A Ilha da Caveira, Guardiões da Galáxia Volume 2, Planeta dos Macacos, A Guerra e o favorito do Patrick, Blade Runner 2049. O que vocês acham? Quais são os palpites? Eu acho Andy Serkis vai entrar para apresentar o Oscar, e na hora que ele entrar para apresentar o Oscar, a gente já vai saber que o Planeta dos Macacos ganhou e vai ser do caralho. Ele vai ficar com o Oscar para ele. Eu acho que não, cara. Cara, você não acha que o Planeta dos Macacos vai ganhar, não? Não. Eu acho que vai. Não acho. Eu acho que a academia vai ser política pra caralho e vai dar pro Blade Runner. Não, por que, cara? Vai. Porque os caras trouxeram de novo filmar maquete, essas coisas e tal. O efeito é bom. Não, eu acho que você não tá entendendo eu acho que é o seguinte vai acontecer. A política por trás da coisa. O Blade Runner ele vai estar concorrendo com outras categorias. Eu acho que ele vai ganhar alguma categoria assim, técnica, alguma coisa assim. E o pessoal vai falar, cara, o Planeta dos Macacos vem fazendo um trabalho tão bom há tanto tempo. Vamos dar alguma coisinha. Tipo o Senhor dos Anéis ganhou no terceiro ano, no Retorno do Rei, ele ganhou pra caralho. O melhor filme, né? Porque ele não ganhou o melhor filme em nenhum ano, né? Pode ser. Não, mas se for dar pro macaco, dá pro Kong, pô. Eu daria, mas eu tô falando o que eu acho que vai acontecer. Eu não tô falando que ele merece. Então. Eu arriscaria Blade Runner, mas pode ser, talvez Planeta dos Macacos pode levar. Eu acho que Star Wars não leva. Não, Star Wars não devia nem tá aí. Né? Guardiões da Galáxia também não leva. Por mais que eu goste da também cara não. do Guardiões da Galáxia, eu acho que não vai levar. Eu não poria as minhas fichas em Kong também, porque eu acho que a academia sempre gostou muito daqueles efeitos que não parecem efeitos. Né? E Kong, óbvio, aquele macaco de 15 metros é um efeito e tipo... Né? E eu acho que vai ficar entre Blade Runner e Planeta dos Macacos. Eu só acho que vai depender, aí eu não, assim, é uma percepção minha, se aquela conversa que a gente falou no episódio anterior, né, de se Andy Serkis merece um Oscar ou não, vai emplacar. Porque se eles derem o Oscar de ator, né, se eles fossem dar um Oscar de ator para o Andy Serkis, esquece Planeta dos Macacos como efeitos especiais. Se eles falarem, não, puta, esquece, não tem essa de Andy Serkis, aí eu acho que é capaz de levar. Mas fica entre esses dois. Eu acho que eu vi o Reel, né, pelo menos pro VS, e eu acho que o Blade Runner, assim, também a gente nunca sabe o futuro, né, mas eu acho que o Blade Runner ele deve ganhar alguma coisa assim de cinematografia, fotografia, como é que fala Pode isso? ser fotografia. Não, fotografia é certeza. Ou cenário, ou alguma coisa assim, sacou? Eu acho que efeitos visuais, eu tenho quase certeza que o Planeta dos Macacos vai, porque o Reel que eles fizeram é muito bom, mostrando o Blue, mostrando o Andy Serkis, ele tá falando e tem um fade out pro macaco, é do caralho. E eu acho que a maior parte das pessoas que estão votando para isso não entendem efeitos visuais da maneira que a gente entende, sacou? Então, mas teve aquela vez lá que o Ex-Machine... Mas o Reel da Ex-Machina tava muito bom, cara. Tá, eu não vi mesmo. Mas assim, eu apostei no Ex-Machine e levou, e até me surpreendi, porque era meio difícil levar, assim.
Mas Blade Runner é fotografia. Fotografia, eu coloco todas as fichas no Blade Runner. É, aquilo que eu falei, o Andy Serkis Se bem que só vai tem- anunciar a coisa, então é muito possível Qual o que nome leve mesmo. Qual o nome daquele filme do Nolan? O Dunkirk? Dunkirk. Yeah, esse também tem uma fotografia legal, cara. Você viu em IMAX? Não, eu não assisti. Pô, cara. Né? Foi mal, Patrick. Foi Ó, mal. os indicados de fotografia, vamos colocar, que eles chamam de cinematografia, né? Cinematografia. Deixa eu ver aqui. É porque assim, eles dão um nome pros caras, né? Pras pessoas, não é pro filme, né? Mas eu acho que tem o Dunkirk, ele ganhou o Boston Society of Film Critics Awards. Tem 1 milhão de indicações. Acho que a fotografia vai ficar entre Blade Runner e o Dunkirk. E tem aquele A Última Hora, sei lá, não sei como fala em português. É o que é? Fala aí, Patrick, tá cortando, cara. Destino de uma nação. De uma nação. Ah, tá. É o do. Que é o coisa, né? The Dark Hour, eu acho que é aqui. Darkest Hour, né? Yeah. Porque você tem Dunkirk, Blade Runner, O Destino de uma Nação, que é esse com o Gary Oldman, né? Que ele faz o. Como é que ele chama? O. Oh, meu Deus do céu. Churchill, né? O Winston Churchill. A Forma da Água. Esse pode surpreender, cara. Eu não vi esse filme. Então, a merda é que o Forma da Água é daqueles que eles estão achando que vai levar tudo esse ano, né? Como é que é, Patrick? Cortou de novo. Tá cortando, Patrick. Mais uma vez. A culpa é sua conexão, cara. Sua conexão não gosta de IMAX. Tô falando que é o. Gosta. Tá horrível. O vídeo tá ótimo, mas o seu som tá horrível. Você já comprou uma câmera, acho que você podia comprar um microfone agora. Olha lá. Entendi, só você falando. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, já que o Patrick está ficando sem voz, né, literalmente. O Patrick está monossilábico. Eu acho que o Ricardo Eloy tá só de sacanagem. Não tô. Destruído. Tá aqui, ó. Eu não tenho controle sobre isso, tá? Você tem controle de tudo. Você é seu marqueteiro. Né? Bom, gente, acho que a gente pode ficar por aqui, então, nosso episódio 6. Patrick foi mutado. Não, mas não fui eu, cara. Eu não tô fazendo nada. Fala mais uma coisa, Patrick. Fala uma coisa, Fala Patrick. tchau. Dá tchau pro... Dá tchau pro Cocô. Não, essa de novo não. Tchau, Cocô. Tchau, Cocô. Ninguém vê o programa até o final, cara. Não se liga nisso, não. Não fala assim que a Afonso Solano não gosta. Tá bom. Tá certo. Você me pegou nessa. Né? Gente, seguinte. Obrigado pela audiência. Você que ficou aí até agora. Né? Porque assim, as pessoas assistem sozinhas, então a gente pode falar, né, no singular. Você que está aí com a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Bota aí nos comentários o que você acha, se achou que a gente só falou merda, se a gente falou uma coisa interessante, se esse episódio mudou ou não a sua vida e se você um dia voltaria a assistir algum episódio desse negócio que a gente está fazendo aqui. E nos comentários respondem você também, dê sua opinião, fale se faculdade faz ou não faz diferença também, tá ligado? Eu quero ver a discórdia inundando o nosso canal no YouTube. Some men just want to watch the world burn. Então tá bom, gente. Tchau pro Cocô e a gente tá indo embora. Gostou. Então tchau. Falou, galera. Tchau.